Olá, sejam bem-vindos ao KumaCast, o podcast da Kuma, Espaço de Criação. Eu sou Ariel Kuma, professora e produtora cultural. Hoje aqui a gente vai conversar com a Francine Marie. A Francine, ela é gestora do Barravento Espaço Cultural. Seja bem-vinda, amiga. Ai, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco, trocando. Como você disse, eu sou gestora do Centro Cultural Barra Vento, eu, juntamente com o Jean Paladino, que iniciou essa proposta em 2021. O Barra Vento sempre foi um espaço que a gente sonhou muito e nós conquistamos isso muito jovens, né? Mas com muita maturidade, entendendo esse processo tentando entender esse processo de gestão cultural, né, dentro dos nossos recortes. Eu acho que quando você fala muito jovem, talvez seja uma crítica que você deve escutar por aí, né? Que acontece. E eu acho que é uma coisa que acontece com a Kuma também, né? Como se o espaço de criação surgiu em 2020, mas eu estou trabalhando com a produção de eventos relacionados a yoga desde 2016, desde a virada sustentável. E é uma das coisas que eu lembro que eu me surpreendi, assim, quando eu ganhei o primeiro edital, que foi só em 2020, né? Apesar do meu mês ser de 2016, pensando nisso também. Mas foi quando eu vi que eu tinha um portfólio que tinha reportagens falando do meu trabalho como professora de yoga. E anos depois que cai essa ficha, né? Que é uma das formas que a gente tem de reconhecimento. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Mas é uma das formas de reconhecimento do nosso trabalho é estar sendo falado nas mídias. Eu acho que quando eu falo muito jovem, também é relacionado a uma questão econômica social, né? Hoje a gente não consegue mais comprar um carro zero, a gente já não. Assim, e isso é problema de classe média, né? Vamos pensar a partir desse ponto, um problema bem classe média, de pensar que a gente não pode ter um carro, a gente não pode ter uma casa, que é uma das primeiras coisas que nos geram um poder monetário, é ter terra, né? Ter casa, ter uma moradia própria, e aí a gente consegue investir o fundo que seria do aluguel para isso. E isso impacta completamente, hoje falando do ponto de vista de alguém que hoje tem um espaço, mas que trabalhou por muito tempo na rua, de pensar de como que a gente precisa, né, de espaços e até de poder de compra, o dinheiro circule de fato. Então eu acho que sim, eu conquistei isso muito jovem, não totalmente nesse ponto de crítica, também em alguns casos, mas de entender que hoje a gente tem um poder de compra muito menor e isso impacta em toda a nossa produção cultural. Lembrando de quando eu estava mais presente na rua, né, nas artes de rua, eu trabalhei no Farol por 2 anos, por quase 2 anos. No Farol ali da 10 de julho com a Getúlio Vargas, estava todos os dias lá, assim como uma forma de sobrevivência mesmo. E tentando encontrar outras pontes de diálogos com outras coisas que acontecem ali. Que a rua é um grande centro cultural, né? Hum. De pessoas de diversos locais. A gente tem a passagem de imigrantes, que é algo que é muito marcante quando se pensa no Farol, né? Nos artistas de circo que estão no Farol. Pensa-se muito na imigração e esquece que temos também toda uma classe pulsante. Ali tem os vendedores de rua que vendem diversas coisas, desde coisas para carro até perfumes, etc. Água, né? A água, então tem toda uma economia que gira ali na rua, né? E entender essas relações territoriais também. Eu acho que nada mais é que um espaço de economia criativa, assim, que deve ser pensado e deve ser ocupado também. Ali as pessoas que estão ali, elas não estão desempregadas, elas estão trabalhando, elas precisam de mais dignidade para isso. E aí pensando nisso, reflete o que eu vivo hoje, né? Que eu tento transformar o espaço onde eu estou num espaço que seja um espaço que agregue, né? Porque eu venho dessa relação da rua, onde eu precisava entender que às vezes o vendedor chega primeiro, então eu precisava de uma permissão para estar ali e para negociar, tipo, eu faço uma coisa e não faço outra, para não prejudicar o trabalho do outro. E de pensar em como a gente se geria também, né? Eu nunca ia só, né? A gente ia entre 2, 3 pessoas para que a gente se resguardasse, até porque o circo tem a questão da segurança,
que não era algo no ápice da minha juventude e da minha falta de responsabilidade, que não eram inconscientes em relação ao risco. Eu entendia que era um trabalho arriscado, porque a gente estava se pendurando numa árvore que era histórica. E a gente começou esse movimento entendendo todos esses riscos. Então, entender o revezamento, entender a partilha do dinheiro, né? Como que a gente destina esses recursos, como é que a gente também fazia essa gestão pensando em que a gente precisava comer e precisava se transportar. Era o mínimo que a gente tinha que conseguir. Então, a gente dividia igualmente entre todo mundo. E, para além disso, às vezes a gente precisava pensar num figurino, a gente precisava pensar numa caixinha de som que ajudava a gente ritmicamente a subir no tecido, entender o tempo do sinal. Até hoje eu sei que aquele sinal dura 41 segundos. A maquiagem. A maquiagem, a gente, sem condições nenhuma de trabalho ali, a gente levava umas maquiagens vencidas e ia à luta, e aí a gente experimentava diversas coisas. Então acho que nesse lugar da experimentação eu trouxe muitas dessas experiências, assim, de como é que a gente consegue espaços plurais e circular também. Eu não. Antes do Barra Vento, a minha ideia era ocupar mais as ruas. Claro, não é uma ideia que eu simplesmente engavetei, mas ela é mais pontual, porque eu tenho equipamento para cuidar. Mas ainda é uma coisa que a gente faz eventualmente, quando a gente consegue apoio para circulações mesmo, porque a gente tem os custos amazônicos. Isso é algo que dificulta muito também a circulação de artistas de rua pelo norte, principalmente no Amazonas, porque a gente tem muita dificuldade, porque é muito caro a circulação. Então, você circular pelos interiores, para isso você precisa de apoio, porque nem sempre o interior tem uma economia tão bem estabelecida e um hábito cultural das pessoas pagarem para um artista. Então tem que pensar, o artista que está na rua, ele está fazendo praça, ele está fazendo sinal, cada um tem uma relação diferente com o público e com o ambiente, com o ecossistema. Em relação a como é que a gente estabelece essa relação e as pessoas entendem que ali é um serviço, que ali a gente, né, precisa da ajuda, que não é necessariamente ajuda, mas eu acho que o governo também tem que fazer a sua parte. Afinal, os nossos impostos são pagos para investimento em cultura, que é um direito básico, né? A gente já está pagando pela cultura. Em todos os impostos que a gente paga. Não é um dinheiro que a gente... por que o governo está dispensando para a cultura determinado valor? Porque você já pagou por aquilo. Em cada ICMS, né? Cada coisa que a gente consome no supermercado. Cada coisa, uma balinha. Que antigamente tinha balinha de 5 centavos, agora pelo menos 25. Então, assim, de você comer uma balinha, um doce na rua, você está pagando um imposto que é destinado para os pilares básicos que o Estado tem que arcar, que é a educação, segurança, saúde e cultura. A gente precisa disso. Então, é claro, os artistas de rua poderiam ter mais espaços. A gente dá um exemplo para fora o norte, o próprio metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo proíbe atividades artísticas, culturais dentro do metrô se você não tiver uma autorização. Eu, quando fui para São Paulo, eu cheguei a fazer com uma amiga, a Leca Mariano, maravilhosa. Ela já fazia, ela tem uma companhia chamada Dos Trilhos, porque ela sobrevivia a partir do trabalho de rua, né? Do trabalho nos trens. Então ela ia para os trens e fazia os seus números, seus espetáculos, mas sempre muito camuflada, porque ela não podia ir com a roupa da palhaça dela, ela só podia ir com o nariz escondido. Se ela botasse o nariz, senão ela tinha que encontrar outras formas, porque a partir do momento que a porta abre e o segurança entra, acabou, você é expulso do metrô, eles quebram suas coisas, eles tomam suas coisas, tinham vários casos. Então, de pensar que a rua deve ser um lugar seguro pra gente também. A gente sabe que nunca vai ser 100% seguro, mas de como é que o Estado não reprime isso e pelo contrário, estimula. Né? Como é que acontece esse estímulo? Que é um estímulo que a gente não tem aqui. Aqui espaços abertos de ruas ou de praças, exceto o Largo de São Sebastião, né? Que já é um lugar que foi pensado para isso.
O Largo tem determinadas atividades e muitas atividades independentes, porque lá a gente vê um lugar seguro, onde o Estado, de certa forma, não te reprime. Mas se você for lá sem uma autorização, ele também vai te reprimir. Uhum. Cansei de fazer oficina de maracatu, que é um bloco de rua, e já lembro da gente ter passado pelo largo e a gente ter sido expulso e a gente persistir lá tocando, porque a gente estava só de passagem. Mas não poder. Eu acho que a rua tem que ser ela já é um espaço de todos, a gente não pode ser reprimido de utilizá-lo. E a segurança se manter para o cidadão. A gente não tá ali lutando contra o Estado, eu não acho que a gente esteja ali se rebelando contra o Estado, então ele tem que olhar com um pouco mais de carinho. Nem ameaçando o prédio público, né? Que é uma das desculpas que eles dão. A segurança é para patrimonial, né? Na realidade, não tão somente isso, mas como entender que a gente entende que ali tem. Não é um espaço totalmente público, né? Ali ainda tem casas, ainda tem moradores, Uhum. né? Entender esses lugares também e de essas pessoas começarem a entrar em diálogo com o espaço. Como é que eu faço para fazer os moradores interagirem ali? Eu não sei como é que é essa relação. Confesso para você, eu não conheço ninguém que mora no lago porque eu sou pobre. Moro lá na Cidade de Deus. Então, eu não conheço a vizinhança, né? Eu não faço parte dessa comunidade, desse espaço. Utilizo ele eventualmente. E sempre que eu utilizei a lira, a lira do teatro, foi em algum processo, tipo, uma contratação da SEC, um evento, ou algo que eu já estava sendo terceirizado, um festival. E acho lá um lugar muito bom, porque as pessoas já entendem que ali acontece aquilo, Uhum. já cria-se um hábito, o que não acontece nas extremidades, nas periferias. Né? Isso não é um hábito que acontece com facilidade. As pessoas são muito receptivas na periferia, não é esse o caso. Mas, por exemplo, tem uma praça e alguém vai fazer uma apresentação, ali não tem uma recorrência. Por quê? Porque mesmo o artista que está no centro, é muito mais confortável ficar no centro, porque é muito caro ir até a periferia. Então a gente já faz todos os trâmites administrativos aqui, porque até os espaços públicos não são espalhados. E eu digo espaços públicos administrativos, eles são concentrados numa região, eles já estão concentrados nessa região. Bancos, acesso a cartório, a coisas muito administrativas e burocráticas já estão todas aqui no centro. A gente consegue encontrar prédios comerciais que consigam minimamente, ou que a gente consiga se adaptar a essas estruturas. Não é o que acontece nas periferias, que é muito mais moradias, ou espaços de igrejas, que são espaços que não pagam imposto. O que não acontece com os prédios culturais. Uhum. Nem públicos nem privados, todos eles pagam impostos. Porque o Brasil tem a pior tributação do mundo, né? Então, assim, N adaptações que a gente precisa ir pensando e fazendo, e a gente tem o custo amazônico que também reflete nos custos dentro da cidade de locomoção. É muito caro. 20 mil reais não dá para fazer 5, 6 oficinas dentro da periferia. E, infelizmente, parece um valor alto quando a gente pensa nisso. Mas pensa quantos profissionais você tem que pagar, entre quantas pessoas você tem que repartir tudo isso. Né? Pensar no transporte, se a gente vai precisar transportar material, a gente precisa pagar, a gente precisa dispensar esse dinheiro. De grão em grão a galinha enche o papo. Mais impostos que a gente paga, notas fiscais, entre outras questões. Então, a nossa inflação está muito alta, o nosso país está com problemas ainda. Espero que melhore de coração, assim, porque a gente precisa resolver o nosso problema econômico para que isso também não reflita na produção artística, para que a gente possa produzir mais com menos. Mas até então tá impossível produzir com os valores que a gente tem acesso, que às vezes é um pouco e às vezes é nada. Inclusive chegar nas periferias, ir mais para as ruas. Quem não quer fazer um festival de rua? Alguns conseguem, a muito custo. Mas, poxa, imagina fazer um festival numa comunidade. Mas é caro, porque vai ser sempre mais caro ir pra ponta, sendo que tudo está concentrado num lugar. E isso não é culpa dos artistas, isso é culpa de toda uma estrutura social, que precisa ser pensada, precisa ser repensada.
e aos poucos vai se modificando e não gentrificando os espaços. Como é o que acontece, a gente sabe que Manaus é gentrificada, né? O meu espaço é na Praça 14, então aos poucos, com o passar do tempo mesmo e esses diálogos, eu vou entendendo o que era a Praça 14. Que a Praça 14 já foi um bairro de pretos, porque ela estava mais afastada da cidade, né? Ali, Praça 14, Santa Luzia, etc., já foi a ponta da cidade um dia. E quando foi a ponta, a população pobre foi empurrada para lá. Conforme a cidade vai crescendo, você vai entendendo que essa população vai sendo empurrada para as bordas. Vai sendo empurrada para as bordas. Quando surge a cidade nova, era um lugar muito afastado. Assim como para a minha avó, que tinha uma casa na Betânia antes de morrer, passou a vida inteira lá e quando ela chegou lá era muito afastado. Hoje é o Viver Melhor, o Santa Etelvina, e quanto mais a cidade cresce, mais a gente vai sendo empurrado. E se torna mais longe, se torna mais caro, se torna sem estrutura. Então, pensar a rua é também pensar a cidade, pensar um território, um corpo-território, como é que esse corpo se dialoga, né, com o espaço e como é que ele faz parte daquilo. Então, são muitas coisas. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi ir pra rua. Foi o maior golpe de coragem que eu tive. Eu não tinha... O projeto que eu fazia parte, eu comecei a fazer tecido através do SESC, tecido acrobático, e fui depois pro projeto da UEA de extensão em Tangará. E aí, entre idas e vindas, o Tangará acabou. Entre eu voltando, saindo, fazendo sempre na medida do que eu podia. Eu precisava estudar, precisava trabalhar, precisava passar no vestibular, precisava fazer muitas coisas. E eu tinha que me desdobrar, porque, né, eu precisava pagar pelo menos o meu transporte. Porque minha mãe não tinha condições, né, de bancar a educação que eu estava buscando. E o Tangará acaba e aí eu me junto com uns amigos que faziam parte desse projeto e a gente não queria parar. E a gente também precisava trabalhar. A gente sabia que conseguia. A gente começou ensaiando ali na Getúlio Vargas, pegando os galhos baixos, botando uma lira. E a gente entendeu que as pessoas começavam a se relacionar com aquilo. Achavam curioso, se aproximavam, paravam, tinha gente que tirava foto, tinha bêbado que aparecia, tinha cachorro que queria subir também. Tudo acontece na rua. Se você for apresentar na rua e não aparecer pelo menos um bêbado e um cachorro, você não apresentou na rua, gente. Tem que aparecer um dos dois. É surpreendente. Você tira no 0 ou 1 que vai aparecer. Aí quando eu saio do Farol e vou pra praça com a K Companhia, que hoje é o Barra Bem Circo Teatro, né? Aí já tem outra relação. Porque com a K Companhia eu começo muito timidamente, porque eu não era palhaça. Começo muito timidamente brincando, indo ali pelo canto, ganho um nariz. E aí vai fazendo. Acho que o nariz foi uma das últimas coisas que eu cheguei a colocar. E ainda muito desconfiada com aquele nariz. E aí vou tendo outras relações. Eu lembro de um festival que fui apresentar em Passos, Minas Gerais. E... Adoro suas histórias, amiga. Eu tenho 2 histórias que se complementam nessa mesma circulação. Foi uma circulação que a gente fez de maneira independente. A maioria dos festivais não pagava, acho que tinha só esses de Passos que pagavam. E a gente tinha uma circulação de festivais que não pagavam, então a gente juntou um dinheiro para viajar nós éramos 5 pessoas. 5 pessoas que não tem nenhum centavo, é muita gente para comer, para dormir e para viajar. Com uma carroça, 2 rodas de ferro, 3 malas de adereços cênicos. As máscaras. As máscaras de papel machê na mão, porque elas tudo que era delicado ia na mão, agarrado. Aí a gente fez Manaus-Belém, chegou em Belém, não tinha mais dinheiro para ir embora. Aí demos nossos pulos, cartão de crédito, solicita cartão de crédito. Descemos para Tocantins, ficamos uns 10 dias em Tocantins, 10, 11 dias, num festival lá, que é o Festival de Circo de Taquarussu. E aí descemos para Minas Gerais e fizemos mais 2 cidades. Ainda tivemos que parar em Belo Horizonte porque a gente não tinha dinheiro para seguir. Tentou fazer praça, ganhei 75 centavos lá.
Fiquei 2 horas, ganhei 75 centavos. Eu não tinha dinheiro nem pra comer naquele dia. Um inverno que, assim, eu não sou manauara, mas eu fui criada aqui. Eu sou, assim, ganhei cidadania. E, assim, um inverno fortíssimo, uma manauara que nunca tinha lidado com o frio. Então foi muito caótico. E aí quando a gente foi para Passos, a gente já estava bem cansado, mas vamos lá, apresentar. Fomos para uma praça, tinha uma boa estrutura, eles colocaram um grid, painéis e tal. Montamos. Aí começaram a aparecer uns cachorros. Só que eles não eram os cachorros normais, eles eram do tamanho de uns cavalos, eram os pôneis. Eles eram gigantescos e eram 7 cachorros. Muitos cachorros. E eles eram cachorros grandes. E aí teve um que simplesmente deitou no meio do palco. A gente estava com um picadeiro montado da lona. A lona já não é grande. Ele deitou e ficou lá. E acabou. E ficou assistindo a gente, apresentando. Eu tentei expulsar o cachorro, chamar o cachorro pra perto, ele nem confiança pra mim. E aí depois que ele veio, todos os outros cachorros resolveram que ali era um momento pra eles brincarem. E eles roubaram a cena. E a gente teve que fazer toda a encenação utilizando os cachorros. Os meninos brincando de fazer o cavalo, e aí botava o cachorro entre as pernas, e fazia carinho, e brincava. E eles faziam todos os objetos cênicos possíveis. E tinha uma cena onde falava do Dom Quixote e o seu cavalo, que era o Palácio de La Mancha. E aí eu fazendo o barulho do cavalo, e o Sancho só tinha um burrinho. Nesse dia dos cachorros, cada um pegou o seu cachorro. E no dia que apareceu um cavalo? A gente estava em Maria Quitéria, na Bahia, uma comunidade, um distrito que fica em Feira de Santana, em homenagem a uma das primeiras mulheres do exército, que entraram no exército, ela entrou vestida de homem. É uma história assim. Que ela cortou o cabelo, botou a farda e bora lá se entrar no exército. Fez a Mulan. Ela fez, maravilhosa, o empoderamento. E aí lá uma comunidade pequena, muito linda, muito linda. Eu tenho registros maravilhosos desse dia. A gente apresentou na praça, e aí quando a gente estava chegando na cena do cavalo, os meninos estavam dando rolezinho na praça de cavalo. E eu achei aquilo incrível. E aí meu amigo não teve o que fazer, foi lá no cavalo. Na hora da cena do cavalo. E eu em pânico, porque ele não sabia montar. Eu falei, meu Deus, ele vai acabar com a coluna do cavalo. Ele vai tentar subir de mau jeito, um velão coice. E ele foi, brincou e as pessoas adoraram, assim. Mas é isso, de se relacionar com o espaço. A gente tem que se relacionar com o que aparece. Se aparecer um bêbado e quiser dialogar, a gente bota ele no jogo. Porque ou a gente bota ele no jogo, ou ele vai quebrar a gente na rua. Ele rouba a cena. Ele vai roubar a cena. E ele pode até roubar a cena, porque eu acho que faz parte também. Mas de como é que a gente não inibe, mas também não deixa que aquilo nos iniba. É um jogo onde 2 podem brincar. E eu acho que é isso, com a plateia também. Tem lugares que a plateia vai ser muito mais ativa. Seja no sinal, seja na praça. A plateia vai estar ali te cutucando, respondendo. É tipo, eu não acho que é assim não. E falando alto e não tá nem aí. Fala, eu não gostei do que ela fez agora. E comenta. E fala assim, eu não gostei. Mas aí eu sempre respondo criança. Adoro criança, gente. Adoro. Porque elas sempre tentam me quebrar. E eu sou muito competitiva, né? Então eu vou na mesma gana. Já vem criança, hoje eu faço equilíbrio em garrafas. Normalmente apresento com roda na praça, ou esse número. E as crianças sempre falam, não vai subir nisso não. Quando eu começo a subir, fala, vai cair, hein? Eu falo, me agora não. E elas não esperam que a gente vá responder. Porque elas têm um distanciamento. Eu acho que muito menos com o circo. Porque na minha comunidade, eu brincava durante a pandemia, as crianças ficavam ali pela rua. E eram muitas crianças. Um belo dia, uma me pediu pra ensinar balé pra ela. E quando ela apareceu, ela veio ela e mais 4. No outro dia vieram mais crianças. E elas ficavam na rua, de qualquer forma, muito expostas, mesmo sendo antes da vacina, como a minha mãe é idosa. A minha mãe ficava da porta pra dentro e deixava as crianças brincarem lá e dava só os brinquedos pra elas. Mas era muito engraçado como elas sabiam exatamente tudo que acontecia no circo.
elas se organizavam entre elas para fazer os mini cabarés. Tinha a dona do circo, aí cada um... Hoje ele tá brincando com monociclo. Eu tomava cuidado para que eles não se machucassem. Mas hoje um tá brincando com monociclo, então ele vai dar um jeito de fazer um número com monociclo, independente dele subir ou não, dele andar no monociclo ou não. Quem tava na perna de pau, botava uma corda, ia andando e ia fazendo seu número da perna de pau, ou então inventava outras formas de fazer. Então o circo ele consegue chegar a algumas extremidades que outras artes não conseguem. Eu fui assistente de direção do Jean Paladino, que é meu companheiro, no concerto de Natal. E aí eu cheguei para mostrar o vídeo para as crianças, porque eu não tenho como transportá-las até o teatro de uma forma segura. E também não tinha recursos financeiros para levá-las. Mas eu cheguei e aí eu botei no computador e mostrei o vídeo do espetáculo para elas. E elas não faziam ideia se era o que era o teatro, o que é teatro e o que é filme, né? Elas entendiam como se fosse uma coisa só. Por isso que eu acho que essas duas linguagens podem sim dialogar e dialogar bem, mas elas não conseguiam entender estruturalmente o teatro, dramaturgicamente o teatro. E aí eu fazia correlações com o circo, de coisas que ela lembrava. Falava, sabe, o momento do bailado, o circo é para esses bailarinos, aí é esse momento aqui. E ia explicando de como é que acontecia isso, porque o teatro em Manaus não chega nesses lugares, elas não têm acesso. E as pessoas da cidade se sentem muito inibidas a ir ao teatro. Já ouvi diversas vezes, eu não tenho roupa pra ir, porque a gente sabe que é um lugar que não nos pertence. Muitos colegas da faculdade foram pela primeira vez depois que passou no vestibular em teatro. Se você for pensar, isso é um absurdo, assim. Mas também de como é que a gente cria políticas de ajuda, até a ONGs, a espaços que possam também mediar esse diálogo da comunidade com esses espaços centralizados de museus, de teatros, entendeu? Foi uma das pautas hoje na reunião de produção, foi isso, de ter pelo menos 2 projetos de mediação para começar a criar esse hábito, né? Tem gente do próprio centro. O centro também, não é porque tá tudo junto geograficamente que tá tudo equilibrado. O centro é um lugar extremamente desequilibrado em relação a isso. Há lugares, tipo, tem vilas, becos, sabe? E Os prosamins mesmo. os prosamins, quantas dessas pessoas estão frequentando esses espaços? E por que não estão? Que é a grande pergunta. Né? A gente sabe por quê? Porque, infelizmente, eles sempre foram elitizados. E para desconstruir isso, não gosto muito dessa palavra, mas para desconstruir um pouco essa ideia de que esses espaços não são nossos, precisa de muito trabalho em políticas públicas. Políticas públicas de diversos âmbitos do governo. Não é só de um órgão, são de muitos órgãos em conjunto. Né? Educação, cultura, assistência social. A gente não consegue trabalhar um sem o outro. Porque a gente não consegue pensar a rua sem pensar a cidade, sem pensar os espaços, sem pensar como é que funciona esse lugar geográfico, social, sabe? De como que a nossa cidade funciona. E entender que brechas e que caminhos a gente pode fazer para esses diálogos se estreitarem. Porque é pensado, é um projeto, né, social, estrutural, que hajam esses abismos. É um projeto, não é de hoje. Os negros foram expulsos para os morros. Não podiam estar nos mesmos lugares. Houve segregação e ainda há segregação social, racial, de gênero. Ainda há. Não é que a gente esteja liberto. Não estamos. 13 de maio chegando aí, quem disser que eu tô liberta. É um chute que leva. Porque não estamos. É um projeto. É algo que é muito grande. E que não é sem solução. Mas também não é uma solução imediata. Para quebrar a roda precisa de todo um diálogo muito bem construído. Isso leva tempo. Isso leva tempo, paciência, resiliência. E ainda assim a gente vê como é frágil, né? As políticas públicas são desmontáveis também, né? Eu penso muito na Bolsa Família, no acesso à universidade e quando a gente teve o acesso
quem estava na universidade, o Ciências Sem Fronteiras, né? E cadê essas pessoas que entendem que isso tudo foi política pública de educação, né? E como que a gente perde isso rápido em 4 anos do desgoverno do Messias Bolsonaro, e de repente outro abismo maior, né? Do que a gente tinha, muito maior do que a gente tinha há 10 anos atrás. Nossa, me coloca muitas reflexões isso que você traz, Francine, é muito legal. É muito bom conversar com você sempre, eu fico passada. Pois é, se a gente for pensar, é um projeto social que vem historicamente muito antes, não estou defendendo o Bolsonaro, gente, mas muito antes do Bolsonaro. Ele não inventou isso aí, porque ele não teria nem capacidade para tal feito. Ele só reproduz. E ele reproduzir já é um desastre. Eu lembro que eu ficava passada quando era criança. A escola que eu estudava, tinha história, a gente estudava que na Índia tem castas e você não troca de castas, você tem que casar com pessoas da mesma casta social. E casta, tipo a classe social, né? Rico casa com rico, classe média com classe média, proletariado com proletariado, nesse rolê. Exatamente como a E gente. é exatamente o que a gente vive, isso. Isso que daí eu fiquei passada nesses 4 últimos anos, que a gente vive a mesma coisa, igual apartheid, a gente continua vivendo uma apartheid, só não se dá esse nome no Brasil. Porque a gente não pode falar sobre isso. Em qualquer lugar que a gente faz sobre demandas que a sociedade já tem, a gente é cerceado, silenciado. Então, fica muito complicado dialogar dessa forma. Até a gente entre a gente. É muito complicado a gente entre a gente, porque isso já foi pensado. Tudo que acontece socialmente, com todos os recortes, foi pensado para dividir essas pessoas. Então, como é que a gente também, saindo um pouco desse discurso good vibes, mas como é que a gente também tenta olhar com um pouquinho mais de carinho, entendeu? Pro outro. Tentar respirar, ter resiliência. Tipo, não, você não precisa respeitar. Eu sei que até dentro da classe artística existem muitas pessoas que têm um pensamento equivocado ou de extrema direita, e isso num lugar que é perigoso até para a própria pessoa, assim. Mas como é que eu também entendo como é que aquela pessoa chegou àquele ponto, sabe? Como é que eu encontro um ponto de diálogo? Não que a gente vá respeitar e aguentar violências, isso também não. Mas também dizer assim, não vou me relacionar com aquela pessoa. Se aquela pessoa me violentar, eu vou reagir. Uhum. Entendeu? E vou buscar ferramentas para me proteger daquilo. Mas eu acho que lançar provocações. Acho que se a gente provoca o outro a pensar, sem tanta raiva, eu acho que a gente pode encontrar diálogos muito bons. Assim, se a gente tentar buscar provocar o outro. Mesmo que a gente não tenha uma relação, mas numa Assembleia Pública, por exemplo, como estão acontecendo as oitivas da Lei Paulo Gustavo, dentro da Secretaria de Cultura do Estado. Pensar que como é que a fala de alguém pode te provocar. Então, pensar isso também com inteligência, sabe? Utilizar a sensibilidade e observar ao redor para ver assim, o que é a minha fala, o que é o meu questionamento, a minha dúvida pode também. É que nem numa escola. Quando você levanta a mão para fazer uma pergunta, pode ser a dúvida do outro. Muitos professores falam isso. Pode ser a dúvida do outro, pode ser o questionamento do outro. E a gente se sente um pouco menos só. E isso já fortalece muito, muitos laços e muitas coisas, independente do gostar. Do gostar ou não do outro. Do concordar ou não com o outro. A gente tem vivido momentos muito difíceis, porque enquanto a extrema-direita cria um ódio absurdamente maluco, a gente cria um receio e uma raiva também por um lugar de reação a essas violências sofridas, né? E eu acho que com o distanciamento social que a pandemia causou, a gente ainda não conseguiu reestabelecer quem é o artista pandêmico. Quem é o artista pós-pandêmico, gente? A gente tá entendendo isso, e cada um seu individual. Eu acho que esse questionamento aí a gente não precisa estar perguntando, né? Eu acho que cada um tá num processo e também entender, se respeitar, mas ao mesmo tempo observar de como é que a gente tá afastado ainda, né?
Acho que as oitivas da Lei Paulo Gustavo são o primeiro contato, pelo menos em Manaus, da classe em si reunida em assembleia, para cada um dizer as suas dificuldades. E, claro, não adianta só reclamar, a gente também tem que pensar em propostas, em soluções que não são só pra gente, que é uma construção coletiva, de como é que a gente pensa os espaços, como é que a gente pensa as linguagens, como é que a gente integra a periferia, como é que a gente integra os recortes raciais, os recortes LGBT, o recorte LGBT, como é que a gente integra tudo isso numa grande panela. E a gente consegue cada um produzir a sua forma, né? E precisa ser um plano político de diminuição das desigualdades, porque não existe isso da gente entrar num espaço cultural e todos os problemas sociais ficarem para fora, porque nós somos pessoas socializadas em determinados lugares, com determinados recortes, com determinados privilégios. Reflexiva? Muito, amiga. Esse podcast surgiu da. Faz anos que eu queria gravar as meditações, né? Mas como é que você falou? A provocação para discutir cultura vem de uma conversa contigo, né? Que foi depois dessas oitivas, né? A gente tá encontrando outras pessoas, a gente tá tentando entender como é que cada um se virou nesses últimos anos, né? Tanto pra gente mais velha quanto a gente mais nova que tá no rolê. Eu acho que quando eu penso de você ser nova, talvez de idade, né? Mas você me conta a história de mais de 10 anos de carreira, né? Sim. 15 anos eu acho que tu tá fazendo, tá nesse rolê. E dessa construção, né? Eu acho que é de uma consciência que muitos artistas não têm, não chega a ter, né? E conseguir. Mas eu acho que isso é uma maturidade que não tem a ver necessariamente com a idade. Podem existir artistas muito mais velhos que não têm uma maturidade de pensar, assim. E eu acho que isso deveria ser um dos grandes focos para a cidade nos próximos anos aí. Que nós temos algum recurso garantido pelo Aldir Blanc, né? Da gente começar a refletir sobre a cidade e a pensar para um coletivo, né? Porque se eu não tiver mercado, como é que eu vou trabalhar? Manaus tem um mercado, mas um mercado que bambeia. A gente sabe disso. E como é que a gente estabelece isso, né? De uma forma bem concreta mesmo, para que as exigências possam ser maiores, para que tenha mais recursos. Quanto mais pessoas formadas tivermos, e eu não falo formadas academicamente, no único lugar do conhecimento infinito que é a academia. Eu falo formadas de diversas maneiras, desde um mestre de um griot que te ensina até o conhecimento comunitário, sabe? Pessoas que pensam, que refletem, que dialogam, que conversam, que experimentam, que acertam, que erram. Então, eu acho que a gente precisa, enquanto classe, ter mais pessoas que dialogam sobre isso. E menos pessoas preocupadas de tipo, o outro tem alguma coisa e eu não tenho. O outro tá fazendo, não gosto que ele esteja porque ele vai conseguir mais. Ou que ele vai conseguir. E da gente pensar, porque nós não conseguimos, né? Existem pessoas mais velhas da produção artística da cidade que têm me provocado muito nesse lugar. De, ok, a gente tá sempre num processo de exigir algumas conquistas que são necessárias para a nossa sobrevivência e para além disso, né, para uma produção de qualidade. Como é que hoje eu falo sobre isso e amanhã, porque eu vou estar cansada, porque eu já falei hoje, já exigi hoje, já me movimentei, já me desloquei, como é que amanhã o outro pode também exigir? Com diálogos que sejam alinhados, não iguais, porque as pessoas são plurais, a classe é plural, mas de como é que a gente consegue se alinhar. Eu acho que esse é o processo. As oitivas precisam também ser um processo maior de alinhamento da classe. E eu já estou falando das oitivas da Paulo Gustavo, porque eu estou muito empolgada. É um recurso que foi muito complexo, né? Politicamente mesmo, da gente conquistar. Eu fico muito feliz mesmo de hoje ele estar chegando, que venha rápido,
porque a classe do Brasil inteiro, a classe artística do Brasil inteiro tá precisando mesmo desse recurso. Eu acho que vai dar uma injetada, e quando vier a Aldir Blanc 2, eu espero que ela tenha o mesmo impacto da Aldir Blanc 1, que ajudou muitos artistas, que levantou espaços, que levantou grupos, deu, infelizmente, sim, é um recurso que é limitado, mas que não chega em todos. Mas a gente caminha para que um dia chegue. E dialoga sobre isso também. E tenta buscar formas dentro desse meio burocrata mesmo. Que é difícil, que é complexo. Mas de como é que a gente também segura na mão de outras pessoas que não têm tanta facilidade com burocracia para levá-las. Porque aí elas aprendem e já ensinam outras. Democratizar esse conhecimento de acessar, Sim, né? de acessar esses espaços. E a gente consegue isso com uma técnica ancestral, o boca a boca, a famosa fofoca. Eu adoro pensar nas trocas como fofoca, porque é uma troca de informações e de conhecimento. Tudo que é troca de conhecimento para mim é fofoca. A tradição oral na academia. A gente conversa sobre, a gente discute sobre. A tiazinha que mora do lado da casa, que bota a cadeirinha na frente, numa varandinha, ela tá ali buscando informações, mapeando o espaço dela. Nada mais é que isso. Se ela cria intriga ou não, aí já são outras questões, aí já é uma questão ética, né? Aí já é a questão ética. E a ética depende dos seus parâmetros. Se eu for trabalhar com construção ética, ela depende dos parâmetros. A ética é individual. Fofoca. Inclusive, o que a gente está fazendo aqui é fofoca. Sim, amiga. Nada mais é que fofoca. Ah, é um rolê, porque é sempre muito rico essa troca. Eu acho que você foi respondendo quase todas as perguntas que eu tinha planejado. Não sei se eu pergunto de novo, se você quiser pensar. Ah, tem uma aqui. Sobre inspiração. O que ou quem te inspira? Nossa, eu sou uma pessoa bem desfocada, assim. Então, difícil dizer, porque muitas coisas me inspiram, né? Mas Eu lembrei que você faz listas no Pinterest, Chico. eu sou uma pessoa muito obcecada, muito virginiana. Eu tenho listas no Pinterest para tudo e notas para todos os tipos de coisas organizadas por cores. E eu só ando com meus cadernos de anotação, que eu tenho diversas canetinhas coloridas para fazer uma frase em cada coisa com cada cor, mapeadas e legendadas. Eu acho que... Ai, meu Deus, que difícil, né? É tipo, quem é você? Esse tipo de pergunta. Muitas coisas me inspiram, mas eu acho que pensar nesse lugar da ancestralidade, de pessoas que vieram antes de mim, me inspiram muito. O que nos últimos anos tem inspirado muito o meu trabalho é pensar na Maria Elisa, a palhaça chamego, o palhaço chamego, que foi a primeira palhaço negro, né, a primeira mulher a fazer palhaço. E eu achei isso muito revolucionário, de pensar que a família dela era uma família negra, no início do século XX, assim, que possuía um circo. E de pensar que mesmo eles sendo grandes, eles passaram por diversas coisas, e entender como que isso impacta também, né, enquanto representatividade. Claro que ainda assim não era o ideal, porque enquanto eles estavam com o circo, existiam muitos pretos na base também, social. Mas pensar nisso, de como que essas pessoas impactaram e impactam até hoje, pesquisa, o pensar, saber que é possível a gente chegar nesse lugar, e de como é que isso inspira outras, como isso me inspira e como que eu posso fazer isso com outras pessoas, né? Inspirar, provocar, trazer para perto, ensinar algo. É isso. É pensar no ser como comunidade. Essa era a outra pergunta relacionada à comunidade. Se você se sente parte, se você faz parte de alguma comunidade ou se você se sente pertencente
a alguma comunidade. Em que sentido? A gente... Eu acho que essa pergunta é complexa, porque eu estava discutindo recentemente com um amigo em relação a isso, assim. A minha mãe é uma pessoa branca e eu entendo que essa criação sempre foi pensada para que os danos do racismo minimizassem, né? E entendo que fui educada e pensada para estar num lugar, inclusive porque eu tenho a pele mais clara do que a do meu pai, por exemplo, que é retinto. Então, é sempre um lugar de deslocamento para mim, em qualquer recorte, assim. Eu nem de longe posso me considerar branca, mas entender esse lugar de que eu acesso algumas coisas que outras mulheres mais escuras não acessam. Então, não sou negra, não sou branca. Podem olhar minhas fotos do Instagram, inclusive, tá? Não dá pra confundir. Algumas pessoas até dá, mas eu aqui não tenho nem condições, nem com flash. Eu falo mesmo, antes que alguém embalar. Mas entender que das pretas eu sou a mais clara, então a mais aceitável. Com as brancas nem confiança. De pensar que eu moro numa comunidade muito periférica, muito simples, muito carente, que é muito distante. Mas eu também tenho uma relação muito limitada, porque eu não sou nem considerada de fora, porque eu moro lá desde os 12 anos de idade. Nem considerada completamente de lá, porque minhas roupas, meu comportamento, meus acessos são diferentes. Também sou considerada uma favelada quando chego no centro. Sou vista como uma favelada, tratada como uma favelada, independente do lugar político, social, financeiro que eu estivesse ocupando. Então é muito esse lugar de deslocamento, sabe? Em todos esses espaços. De não pertencimento. De não pertencimento. E aí isso é uma grande dificuldade, assim, não só pra mim, como pra outros jovens, sabe? Muito distintos. Não só jovens, né? Se você for pensar nos recortes e relações. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Porque a última pergunta seria um recado para as pessoas mais jovens. E você meio que já tá também. Você foi encaminhando sua conversa. Um recado. Mas eu sou jovem. A ciática é atacada, o joelho é podre. Mas Eu já falei pra você vir pra aula de yoga. não consigo me concentrar, eu vou querer ficar falando. Eu sou muito inquieta. E é por isso que eu fiz as coisas tão cedo, que eu sou muito inquieta. Sejam curiosos. Eu acho que esse era o recado que eu daria, assim. Sejam curiosos. Acho que a curiosidade nos leva para muitos lugares. Eu sempre fui muito tímida, desde muito jovem. E eu acho que se eu tivesse sido um pouquinho mais curiosa, hoje eu saberia muito mais coisas, tinha descoberto muito mais coisas, e tinha descoberto coisas em mim que eu nem sabia que seriam possíveis, que ainda vai acontecer. Mas eu acho que sejam muito curiosos. Perguntem, pesquisem, vão atrás, mexam. Não tem plaquinha de não toque que te segure, toque mesmo, sinta a textura. Sejam curiosos. Ai, amiga, acho que é isso. Obrigada. Ai, eu que agradeço. Agradecer também quem tá ouvindo até aqui. Esse foi o KumaCast, o podcast da Kuma, Espaço de Criação.